o seu material, produzir esse material bem bacana para vocês. Hoje é uma aula plus, tanto para aquelas pessoas que fizeram os 3 encontros aqui, parte 1, parte 2, encontro online, parte 1, parte 2, arte da criação de roteiros incríveis em 4 passos. Então, eu criei isso aqui, especialmente para esse tipo de aula hoje, para te dar algumas explicações bem sucintas, mas rápidas e precisas em cima disso aqui, tá? Vamos ler, vamos comentar, depois vamos pegar algumas coisas que estão aqui, vamos tentar ler alguma coisinha e tentar interpretar, traduzir, conversar, para a gente poder achar meios e caminhos como é que a gente vai escrever. Eu percebi que ao longo desse tempo as pessoas têm dificuldade de ler de ler a própria coletânea, tem dificuldade de como é que vai atacar isso aqui, não sabe muito bem se tem que pôr título, se não tem. Então, na média, as pessoas têm muita dificuldade. E não é aqui não, são vários concursos por aí, várias salas de aula, muitas pessoas têm essa dificuldade. Até porque as diversas formas de escrita, diversas formas de banca, diversas formas de cobrança, de demanda de banca, então modifica, tá? Então pega aí, vamos comentar. Criar um roteiro é a tarefa mais primordial que você possa pensar quando for escrever em qualquer tipo de concurso público, ok? Mantenha sua caneta ou marcador de texto aí para você anotar. Criar um roteiro, sublinha isso aí, criar um roteiro. É impressionante como é que a gente ouve isso aí e a gente não cria o roteiro. É impressionante como é que eu venho falando isso ao longo dos anos, revisando redação em diversos tipos de turmas, ora particulares, ora coletivas dessa forma, em concursos públicos, sendo físicos ou online, as pessoas têm muita dificuldade de ter um roteiro na mão. É como aquela pessoa que liga para você e fala assim, você pode me levar ali no bairro tal? Você, claro, posso. Aí pela 20ª vez você fala assim, onde que é mesmo? Ele fala assim, rapaz, é mais ou menos ali. Você fala, cara, mas você não tem endereço. Não, ele disse que é perto de uma igreja. Aí quando você vê, o negócio te tomou, cara, um tempo, tamanho do mundo, sendo que era muito simples ele falar, não, era atrás da igreja, na rua tal, esquina com a rua tal. Mas ele também não sabe. Ele sabe, disse que era por aqui que tinha uma igreja fulano de tal. Aí é impossível chegar no destino. Continuando. Não ter um roteiro é como não ter um mapa, uma localização e precisa prosseguir. Pense em ir e não saber como chegar. Um GPS é fundamental nessa hora. Eu acho que, então, que um roteiro é como um GPS. É tudo na mão, né? Um roteiro bem feito é o melhor GPS que você possa ter. Dará a você o sentido de orientação, já até grifei para você, e o ajudará a não se perder, além da economia de tempo que ganhará. Agora, veja bem, se você já entendeu que o seu cérebro trabalha com mapas mentais, você já entendeu a linguística moderna e tanto a neurolinguística já deixaram isso muito claro, que os mapas mentais conseguem fazer sinapses, caminhos muito rápidos para a informação ser localizada. Por que a gente insiste em não fazer isso? Ou seja, um roteiro trabalha a partir daqui, ó. Então, se você tivesse, por exemplo, fosse uma coisa muito simples, como violência urbana, e de violência urbana você falasse, isso aqui me traz esse ponto. Esse ponto aqui me remete a 2 grandes pontos, 2 eixos. E violência também tem outro braço, né? Vamos supor, o braço A, o braço B, tá vendo? Se você trabalha com isso, o seu cérebro começa a articular caminhos para você responder. E é isso que nós estamos então falando. Eu acho que, em primeiro lugar, o caminho começa aqui, ó. Anote aí os 4 passos. Mantenha sua lapiseira, uma forma de você puxar seus rascunhos. Primeiro, leitura profunda do texto da coletânea. Se você ver, você tem aqui
ao virar a folha, na primeira folhinha, eu tirei aqui do site pciconcursos.com.br, achei muito bacana essas propostas do dia que vem, então peguei só propostas, nesse caso, elas estão valendo aqui para concurso de polícia civil, ora escrevente, ora agente de polícia, nível médio ou superior, mas evitei aquelas outras propostas do tipo perito criminal, estudo de caso específico, que é para um cargo muito específico ali, auxiliar de autópsia e alguns outros casos que têm alguns critérios muito específicos da produção textual. Aí esse eu evitei. Mas você pode aplicar essa técnica que eu estou fazendo para qualquer tipo de concurso, não precisa ser só para esse, tá? Então, uma leitura profunda do texto 1, do texto 2, do texto 3. Eu venho conversando com vocês que o gasto de minutagem, de tempo médio que vocês tiram para ler é muito importante. Então, vai uma pergunta. Quanto tempo você está gastando de leitura? Quanto tempo você gasta para ler? Qual foi a última vez que você leu uma prova inteira? Um livro? Uma revista? Um jornal? Como é que você fez isso do primeiro dia que nós falamos, do primeiro encontro até hoje? Você acelerou esse processo? Eu costumo muito ouvir de pessoas que são próximos a mim, ou que atendem, ou são amigos, que é o seguinte: que hora que você lê? Né? Que hora que você faz as coisas? Como é que você faz isso? Eu também tenho que dar meus pulos também. Eu vou confessar a você, eu gosto muito de estudar domingo cedo. Eu costumo ir para a igreja domingo, 9 horas eu tenho que estar lá. E normalmente eu dou aula, mas normalmente eu acordo 7. Todo mundo está dormindo, eu já acordei 7. Que é o momento que a casa está quietinha, tal. Aí 1h30 para mim, aí minha mente vai embora. Eu consigo estudar bastante. Em tempos escassos, que eu tenho só 50 minutos, 1 hora, tempos que eu estou esperando alguma coisa, eu consigo ler muito e muito rápido. Então, eu vou desenvolvendo, na minha escassez, eu desenvolvi uma forma de ler. Então, para esse ponto, ficou uma leitura, então, profunda da coletânea. Número 2, destaque os pontos principais dos textos oferecidos pela banca. Então, você pode pegar esse texto número 1, 2 e 3, ler o texto e começar a destacar as coisas que são principais, que vai destacando para você. Pode ser que não seja, você não esteja acertando tudo, mas é uma forma que você está entendendo que o texto está se desenvolvendo. Isso aqui é muito importante. E como é que a gente começa a fazer isso aqui, ó, destacar os pontos principais? Deixa eu te dar uma sugestão. Olha comigo no início, é onde a gente define como é que eu vou agir frente à leitura. Como a gente define como eu vou agir frente à leitura. Por exemplo, recentemente, um episódio acontecido numa concessionária de carros de luxo, no Rio de Janeiro, suscitou acalorada polêmica. A esse respeito, leia a coletânea dos textos a seguir. Ou seja, da leitura dos textos a seguir, o que é que eu vou prestar atenção? A discussão que houve em torno da concessionária, meu cérebro já tem que focar num ponto. A partir disso, eu começo a observar aquilo que é importante, texto 1, texto 2, texto 3. É essa a ideia que você precisa fazer. Número 3, acrescente links, argumentos aos argumentos já oferecidos pela banca na coletânea. Às vezes você pegou aqui o texto 1, 2 e 3, e tem coisas muito interessantes, mas chega lá, você pega, vamos supor que esse aqui é o texto, olha aqui, ó, está aqui o texto, texto 1, texto 2, texto 3. Mas ao ler, além de você destacar coisas que são importantes, de repente você puxou um link aqui e escreva, acrescente coisas para você. E é para depois você montar ali o seu mapa mental, depois você montar o seu roteiro. Olha como é que agora saiu muito melhor. Uma leitura profunda coletânea. Vou dar os enfoques necessários às coisas que ele está pedindo, que lá embaixo, em cima, ele falou que quer que abordar tal coisa. Em ser sabedor disso, minha concentração está nesse aspecto. Além disso, eu vou acrescentar as minhas observações. Depois que eu tiver isso aqui, todo esse rascunho, eu vou então montar o meu roteiro. Aí eu acho que a coisa começa a funcionar. Agora, olhando aqui e tentar escrever, aí você está exigindo demais.
Você está querendo pegar com o Fusca e querer que ele age como um carro mais moderno. Não tem jeito, ele vai andar como um Fusca, não tem jeito, tá? Vira a folha aí um pouquinho, não quiser perguntar, à vontade, tá? Depois, revise o seu roteiro, se de fato está cumprindo o que a banca pediu. Olha como é que esse é um passo muito importante. Depois que você fez seu roteiro aqui, vamos supor que seja sobre violência, depois que você fez seu roteiro, você vai ver se os pontos que você abordou, ponto A, ponto B, ponto C, né? Vamos supor que isso aqui do A é o ponto 1, ponto 2, sei lá. Você vai ver se isso aqui está cumprindo isso aqui que ele está pedindo. Ó. Isso aqui é muito importante, muito importante. É a mesma coisa de você pegar um endereço, jogar num GPS e simplesmente sair. Aí lá na frente você já andou 700 km e falou, bicho, parece que a estrada está errada. Pois é, mas você não conferiu se era isso mesmo, não? Você tinha que conferir se é assim. Porque às vezes você digitou errado lá um CEP, uma estrada, e o negócio te mandou para outro lugar. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, verificar se de fato está cumprindo o que ele está pedindo. Uma coisa lógica. Depois, construção de roteiro simples, junte todos esses argumentos aqui e dê uma visão geral, bem grande mesmo, não precisa argumentar, apenas cite-os na introdução. Então, você já aprendeu que a introdução está aqui a sua folha, olha para cá, para esse quadro de cá. Então, apaga, tira isso aqui. Agora, o que eu faço aqui, ó? O que eu faço aqui? Nós vimos isso aqui entre primeira e segunda aula. Aqui eu dou uma visão geral de todos os meus tópicos. De tudo isso aqui, ó, eu dou uma visão geral aqui. Quando você faz isso, você está dando uma direção unilateral aqui para onde você vai caminhar. Isso aqui é muito interessante, ó. Junte todos aqui. Depois, elabore então frases curtas aqui para o roteiro, tá? Que sintetizem, que apontem para os seus argumentos. Eu vejo muita gente se perder na hora que vai fazer isso aqui. O roteiro dele não é um roteiro com frases curtas, são parágrafos muito longos. Só frase curta, por exemplo, a violência no Brasil cresce a 10%, setores da população brasileira, tal. Só frases curtas, para dar o gatilho para você lembrar do que você quer escrever. Não precisa fazer frases longas. Lembre-se, muitas frases longas, daqui a pouco você está com 3, 4, 5 folhas e está sofrendo aquele monte de texto. Você fala, agora não sei, o que eu vou resumir aqui? Tem gente que sofre desse jeito. Ok? Então, eu acho que frases curtas, mais breves, só para dar a ideia para onde você vai, eu acho que é o necessário. Depois, um pouquinho, verifique se o roteiro está cumprindo a proposta da banca, depois que você fez ali as frases, veja se o roteiro está cumprindo. Veja bem que eu citei isso 2 vezes para você. Veja se o roteiro está cumprindo, veja se o roteiro está cumprindo. Na média, as pessoas trazem para eu revisar a redação. Quando eu olho, não tem roteiro. Quando eu olho, ele já se perdeu. Quando eu olho, ele já desfocou da coletânea. Por que isso ocorreu? Porque não tem projeto. Se não tiver projeto, você vai focar outras coisas e a introdução não cumpre o seu propósito. O nome já fala, introdução das ideias. Depois, como é que a gente começa aqui o lance do desenvolvimento? Acompanha comigo aí, ó. Desenvolva os argumentos na sequência do seu roteiro. Então, você se propôs ali, ó, a fazer o seu argumento A, e o seu argumento A tinha 2 pontos muito importantes. Um e depois o ponto 2. Depois você tem lá o seu argumento B, aqui. Enfim, vamos supor que seja só até aí. Então, vamos ler aqui, ó. Desenvolva os argumentos na sequência do seu roteiro. O que isso aqui está te dando? Senso de direção. É isso que você precisa definir. Ficou muito mais fácil escrever assim do que pegar um papel em branco, como já você vai ver aqui. Você pega um papel totalmente em branco, que está aquela folha. Cadê? Opa!
aquela folha de produção de texto e tentar escrever uma coisa lógica, perfeita, coerente, eficiente. Não tem jeito, gente. Tem que ter roteiro, né? Vamos mais. Depois, evite mudar os tópicos frasais aqui, ó, ou suas ideias centrais. Então, eu vejo as pessoas mudando as coisas. Acredite se quiser, é só uma questão de técnica. Faz o roteiro, fixe nele e escreva. Você vai se sentir muito melhor do que ficar mudando isso aqui, ó. Mudar isso aqui é mudar a abordagem completamente que você tinha se preparado. Tá? Vá fazendo o rito de passagem entre os argumentos principais, os argumentos que são secundários e outros parágrafos. Rito de passagem está bem aqui, ó, entre um parágrafo e outro. Vamos supor que aqui eu tenho, vou ter, está ruim, eu vou ter um parágrafo aqui geral, depois eu vou ter mais uns 2 parágrafos aqui para abordar o A e B, mas como é que eu faço isso aqui, ó? Passo de um para o outro. É isso que eu estou chamando de rito de passagem. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. E na língua portuguesa nós temos as classes gramaticais, que nos favorecem entre as conjunções, por exemplo, as locuções, conjunções, as locuções prepositivas, que vão dar sentido das coisas, que vão dar início, meio, finalização para as coisas. Então, ninguém tem que ficar memorizando tudo isso. Por isso que, na verdade, eu nem gosto muito de ficar passando isso, que a pessoa sofre do mal de querer usar sempre isso como se a língua fosse tão rígida, vírgula. Mas, só que as pessoas também precisam de um referencial. Então, eu estou te dando também um referencial. Abra aí, lista de conectivos simples e compostos. Abra lá. Ó, nós não iremos ler todos, eu vou ler um pouco deles para a gente comentar. Agora, merece você fazer, sabe o que depois? Você vai ler um por um, gravar no seu celular, ouvir isso trocentas vezes, até isso ficar claro para você. Uma outra tarefa para você executar depois, você do online e você ir em casa. Você pegar uma folha e tentar observar em um texto as horas que o autor replica essa técnica. Professor, mas por que isso aí? Esse troço é muito chato. Pois é, mas esse troço muito chato que dá o rito de passagem, que dá o senso de direção para onde eu estou escrevendo, que rumo eu quero dar. Ok? Então, acompanhe comigo aí, ó. Então, lista de conectivos simples e compostos. Por exemplo, ideias. Ó, causa, porquê, pois, por quanto, dando, visto. Todo mundo achou? Como. Olha os compostos que eu falei, as locuções. Ora, por causa de, devido a, em vista de, em virtude de, em face de, em razão de, já que, visto que, uma vez que, dado que. Aí olha para cá, ó. Você tem agora o seu roteiro. Eu falei que você tem que pegar todos os seus tópicos e colocar na introdução. Aí você me pergunta, como é que eu vou começar isso aí, professor? Olha lá. Por causa de. Tá vendo? Em razão de. Você pode começar de muitas formas. Claro que você não começa do jeito que termina, mas é uma maneira que bacana de começar. Então você vai olhar nas coisas que elas são eficientes. Cara, é só você transpor sem crise na sua cabeça. Na hora que você vai abrir uma caixa de ferramenta, você olha o tipo de parafuso que está ali e olha o tipo de peça que você vai utilizar aqui. Não é assim? É a mesma coisa. Se eu vou utilizar uma hora que eu preciso de fazer uma consequência, acompanha aqui, ó. Eu vou usar tão, tal, tamanho, tanto que, de modo que, de forma que, de maneira que, de sorte que, tanto que. Se eu vou usar um texto onde eu vou fazer aqui uma consequência lógica entre as coisas, eu posso usar logo, portanto, pois, assim, assim sendo, por conseguinte. Tá vendo? Então, ó, sempre se remetendo ao roteiro, ó. Se eu vou usar no meu roteiro e eu vou trabalhar um tópico, um rito de passagem aqui, usando um aspecto de finalidade, eu posso usar o jeito simples, para, porque, ou então composto, para que, a fim de que, a fim de, com o propósito de, com a intenção de, com o fito de, com o intuito de. Agora veja bem, você pode repetir isso, gravando no seu celular, se ouvindo depois,
Ok? E é isso que vocês precisam fazer, até isso se tornar claro. Até isso se tornar bem claro. Dá um exemplo para vocês. Eu sentei e fiz isso aqui tudo de cabeça. Menos as propostas. Essa, e foi tudo assim, em uma hora. A hora que dava uma dúvida, que também é muita coisa, eu precisava de abrir um segundinho para dar uma consultada. Mas houve um dia que eu não fazia nada disso sem ter que olhar nos textos. Hoje, eu já as faço sem precisar consultar. Eu consulto algo que eu, de fato, não lembro mais. Uma sequência ou inversão. Mas, na média, eu sei tudo de cabeça. O que é isso? Prática. Eu me lembro que eu estudava química. Estudava não, né? Eu era estudante, né? Eu não sabe, nunca aprendi direito, assim, como deveria aprender. Mas tinha um professor que ele falava, ele entrava da química e falava assim, olha, dos 107 elementos químicos eu falo 99, eu falo 105. O cara falava tudo. Ele falou assim, abre a tabela periódica aí. Eu ficava assim, cara, como é que esse cara memoriza isso? Mas ele falava todos, elementos, não sei o quê, todos aqueles númerozinhos, achava aquilo fantástico. E com o tempo eu fui migrando a mesma técnica também para a língua portuguesa. E vocês também podem fazer a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, para finalizar esse ponto, no quadro 2, conectivos, o valor semântico dele e o exemplo dele. Vamos pegar um, pelo menos? Abra lá, quadro de número 2, como indicar as circunstâncias e outras relações. Observe a correlação entre conectivos e as ideias expressas por eles, na tabela a seguir. Por exemplo, conectivo assim. Assim, desse modo, qual que é o valor de sentido, valor semântico? Puxa a setinha lá, valor semântico, valor de sentido. Está bem aí no meio, ó. Como hoje eu estou falando um pouco mais rápido, tem gente que já começa a se perder aí, o sono começa a dominar, começa a perder. Valor semântico é valor de sentido. Então, ele tem valor exemplificativo, servem normalmente para explicitar, confirmar ou ilustrar o que se disse antes. Ora, um exemplo. O governador resolveu não se comprometer com nenhum dos candidatos a prefeito. Assim, ele ficará à vontade para negociar com quem quer que seja eleito. Então, vem a banca numa questão tanto de semântica quanto de análise sintática e lhe pergunta o seguinte: o valor semântico da palavra assim é um conectivo que mostra comparação? Mostra uma metáfora? Presta atenção. Mostra uma comparação? Mostra uma metáfora? Ou mostra um valor exemplificativo? De novo, a palavra assim, que inicia a oração, assim ele ficará à vontade, neste trecho tem o valor semântico, de sentido, de comparação, de contraste, ou de exemplificação? É isso que você tem que trabalhar na sua cabeça. Ó. Porque aí você aprende a olhar a palavra, colocar lá direitinho na prateleira que você pegou o livro e olhar o efeito de sentido que está dando. Professor, sempre vai ser assim? Não necessariamente. Por isso que vem aquelas questões. Passa a ter o valor de... São essas coisas. Mas veja bem, é uma questão de treino, é questão de ter contato com isso um pouco mais vezes. Professor, então como é que eu vou escrever uma redação tal? Treinando isso sempre. Vira a folha, por favor. Aí depois ele tem a palavra ainda, serve para a inclusão de elementos. Por exemplo, as eleições devem servir para melhorar, consolidar o processo democrático. Servem ainda para definir os rumos que os moradores querem para a cidade. E assim por diante. Pule mais um pouquinho, isto é, essas expressões são muito interessantes, inclusive vai uma dica para vocês, estudar essas expressões, a concordância com as expressões, tá? Vai uma dica para você, as pessoas erram muito concordância com expressões, porque ele tenta concordar com os elementos, a concordância não são com os elementos, a concordância é com a expressão. Vou repetir, a concordância quando eu estou citando isto é, dentre outros, tá vendo? A concordância com a expressão e não com a quantidade de elementos. É muito comum uma pessoa tentar concordar e joga com plural. Você concorda com a expressão.
Fica apenas uma dica, depois vocês pesquisam isso aí. Vamos lá, isto é, quer dizer, ou seja, ou melhor, em outras palavras, introduz esclarecimentos ou retificações do que foi dito. Um exemplo claro disso, muitos jornais, principalmente em época de eleição, alardeiam sua neutralidade, isto é, seu pretenso descompromisso com partidos e candidatos. Perguntinha baseada na aula que nós fizemos, parte 2 da aula 3, que era o seguinte, a expressão isto é, vírgula, podemos retirar essa vírgula ou não? Por quê? Não, ela faz a ponte, mas isso não é, porque vírgula depois de expressões que são partitivas. Está lá na lista que eu entreguei na semana passada. Isso vai dando a vocês o sentido de regra, o sentido de clareza para os textos, e é assim que a gente vai construindo textos bons, fazendo com quem está fazendo bem. Ok? Beleza. Eu ensinei também uma coisa para vocês muito simples, que pode ser eu ou qualquer outro professor, ou material, ou internet, principalmente internet, que você já ouviu expressões do tipo, porque me disseram, porque um professor disse, o que você vai fazer? Qual é a lei, qual é a gramática que sustenta que eu posso tirar essa vírgula? Mas ele disse também que isso não precisa ser feito. Qual é a gramática que sustenta o que você está dizendo? Eu me lembro, para finalizar esse ponto, quando eu comecei a dar aula um bocado de ano atrás, eu me lembro que eu precisava, assim, ir a Brasília, e eu ia assistir uns caras top da aula de língua portuguesa lá. E eu me lembro que eu precisava de algumas orientações em alguns pontos que eu queria dar aula. Mas quando eu chegava lá, como é que você fala tal assunto? Cara, não fala isso não. Então, em assistir aqueles negócios, eu via que naquela didática tinha uns furos, tinha uns buracos que os caras não falavam. E eu falei, tem alguma coisa errada nisso. O cara, não precisa disso não, ninguém sabe isso não. E eu achava estranho aquele negócio. Então, ao longo do tempo, eu falei, tem algo estranho nisso. E, de fato, tem mesmo. Então, eu fui para a pesquisa, fui olhar, fui me graduar, fui aprender e vi que as coisas não são assim. As coisas têm um registro, tem um conceito, tem uma gramática e tem um lugar onde defende essa prática. Não é assim, não uso isso não, que ninguém... Não, eu entro direto em análise sintática, eu não ensino morfologia, não. Aí como é que você faz isso, então? Então você fica trombando lá, né? Tentando ensinar, porque é complicado isso aí. Né? Uma coisa não elimina a outra coisa. Beleza? Nesse ponto, vamos mais um pouquinho para frente. Depois, então, revise os argumentos se está cumprindo novamente aí o seu roteiro. Eu estou lá na página 1 de novo. Depois você vai para a conclusão. E na conclusão você vai fazer o inverso do início ali, ó. Olha que interessante. Na conclusão, aqui, ó. Na conclusão, você vai dar uma visão final das coisas. Gente boa, olha que interessante. Aqui, na introdução, tudo meu indica para cá. E na conclusão, tudo meu indica para cá. Não tenha dúvida que esse é um método que eu estou te passando. Onde eu vi isso? Em qual livro? Não. É uma maneira que eu vim criando, construindo princípios, que é uma maneira bacana de você executar. Tem outras? Tem. Eu vou te falar as piores que eu acho, em cima de roteiro, tá? Para a gente finalizar a parte de roteiro. Quais são os métodos de roteiro que eu acho que são mais difíceis, são mais complexos? Aquelas do tipo, me ensinaram a fazer um argumento positivo e um negativo, e depois eu faço uma síntese. Eu não gosto disso, porque a vida não acontece desse jeito. Muito difícil é pegar uma coisa dessa, e a pergunta é uma coisa que enfeia muito, que engessa muito? Já pensou se eu viesse para um debate e alguém me falasse assim, não, professor, é o seguinte, você vai ter que apresentar um positivo e um negativo, e depois uma síntese dos dois. É complicado. Porque aí você me amarrou e eu tenho que ser obrigado a trabalhar uma teoria que ela não está dentro de mim. Então, eu acho um método péssimo. Tem gente que dá conta. Tem gente que gosta de fazer a proposta de intervenção aqui. A banca já te deu o texto inteiro, o texto 1, 2, 3, e falou, isso aqui, escreva sobre isso.
intervenha sobre tais e tais pontos. Aí você escutou um método que você escrevia o tempo todo, mas no finalzinho que você ia dar a sua opinião. Ou melhor, não se dava opinião. Para mim é um dos piores também. Para mim a dissertação é o tempo todo você dissertando, você expondo a sua ideia. O conceito de dissertação é defesa de ideias, posicionamento crítico. Se você olhar essas propostas, o tempo todo elas estarão falando com respeito a isso. O tempo todo com respeito a isso. Inclusive, vamos virar a folha para a primeira proposta. Eu vou pegar com vocês apenas o texto 4, que eu vou ler completo, para a gente dar uma exemplificada na questão do roteiro. Hã? Olha só, deixa eu pegar logo do início. Sai do texto e olha na primeira linha lá, ó. Com base na leitura da coletânea. Sua coletânea tem quantos textos? 4 textos. Redija um texto dissertativo argumentativo. Gente boa. Um texto dissertativo, de cara, ele já é um texto que expõe ideias. Mas quando a banca coloca uma outra forma de nominar isso, texto dissertativo argumentativo, ou seja, tem que ter argumento. Então, nessa hora, você não pode puxar da memória e falar assim, não, porque me disseram que eu não posso argumentar. Não, você vai argumentar, discutindo a seguinte questão tema. Me diga uma coisa, como é que eu vou discutir uma questão tema se eu não proponho? Como que eu vou discutir uma questão tema se eu não dou a minha opinião? Então não vai nessa onda, porque falaram que eu não posso dar minha opinião, que eu não posso fazer perguntas, só uma visão antiquada, atrasada. Tome muito cuidado com isso, tá? E o questão tema é, o gesto do vendedor da loja de carros de luxo, no Rio de Janeiro, mal entendido? Preconceito de raça? Outras formas de interpretações? Quer dizer, ele abre uma questão com você, te dando 3 perguntas para você dizer o que você acha sobre isso. Não tem um jeito de você escrever esse texto, a não ser se posicionando. Então, deixa eu ler apenas o último texto. Preconceito racial e discriminação racial são 2 coisas diferentes. Vamos supor que você gostou disso aqui, aí na hora, pô, isso aqui é bacana, hein, cara? Então, eu vou lá, ó, destacar. Pô, cara, eu mesmo lembrei de um filme, puxa um link, coloca lá, filme e tal. Puxa um link. Beleza. O preconceito é um sentimento, fruto de condicionamento cultural ou de uma deformação mental, mas sempre incorrigível. Não se legisla sobre sentimentos, não se muda por decreto, um hábito de pensamento ou uma convicção herdada. Já a discriminação racial é o preconceito determinando atitudes, políticas, oportunidades e direitos, o convívio social e o econômico. Não se pode coagir ninguém a gostar de quem não gosta, mas qualquer sociedade democrática pode desmentir o nome, deve combater a discriminação por todos os meios, inclusive a coação. Olha, o texto que você pegou é altamente reflexivo e ele te dá muitas pontas de discussão. E abaixo ele está te perguntando, é preconceito de raça? Então você tem que juntar Lé com Cré, preconceito de raça, com o texto que você leu lá em cima. E que isso suja gatilhos para conversar. Aí é a hora que você pega lá e puxa um link, uma ideia, anote um ponto e vê se tudo isso aqui está cumprindo o que o cara está pedindo. É isso que você tem que fazer. E repetir essa mesma ação sempre. E assim você vai se tornando bom para fazer roteiro. E é sempre assim, hora o roteiro ficou bacana, hora o roteiro ficou deficiente, é assim mesmo. Na hora que a gente está escrevendo, na hora você vai ver, o roteiro que não ficou tão bom, o meu tópico 2 não ficou tão... É normal, você vai corrigindo rota à medida que você dá conta de escrever. Mas, basicamente, essa é uma técnica. Vira a folha aí. Deixa eu achar uma aqui legal também. Calma aí, vamos só mais uma aqui. Calma aí, deixa eu pegar ela aqui lá no final. Passa 2 vezes a folha. É uma que começa assim, ó, nos últimos meses tem se ampliado. Achou?
Está no início, na página de número 14. Olha, textos muito, muito, muito bons. O texto de número 2, por exemplo, é de uma filósofa brasileira chamada Marilena Chauí, que escreveu 2 livrão dessa calhamaça, espessura aqui, chamado A Nervura do Real, 1 e 2, sobre a obra do Spinoza. O outro texto é de Rui Barbosa. Vira a folha, quero pegar só o 4. Estou gostando do 4 hoje. Um texto da Folha de São Paulo, e embaixo, na direção da coletânea, ele diz o seguinte: com base na leitura da coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo, discutindo a seguinte questão-tema: regulamentação de imprensa, 2 pontos, aí ele abre a discussão, preservação de direitos ou tolimento de liberdade de expressão. Gente boa, presta atenção na coisa. Não adianta você pegar um tema desse e falar assim: ah, professor, mas aí minha prova é daqui uma semana, vou dar conta de escrever um negócio desse. Não, você tem que lembrar que existe um treinamento anterior à prova. Isso aqui não tem nada a ver com se você deu conta de estudar ou não. Estamos combinados com isso? É isso que tem que entender. Agora, tem certos temas que a gente não dá conta de escrever agora, nesse minuto, nesse segundo. Isso é normal. Mas parte do pressuposto que você está se preparando com temas afins. Então, vamos supor que sua prova, essa prova sua, é o ano que vem. Você tem 6 meses para se preparar. Então, esses são os temas que vão cair para agente de polícia. É isso que você tem que focar. Ok? Então, esses temas, claro, eles estão dentro do escopo do cargo, do concurso, do cargo que você está escolhendo. Então, é essa linha mesmo. Os temas são muito bons, são temas que são difíceis. E você já entendeu que um concurso, salário de 1.000 é uma coisa, 2.000 é outra, 3.000, 4.000, o grau de dificuldade vai aumentando. É uma relação lógica. Agora, eu vejo pessoas também dando um tiro muito alto. Não é? Por exemplo, eu estou com certas dificuldades aqui, mas aí você quer fazer prova para Instituto Rio Branco, para diplomacia. Aí, cara, é complicado. Tem uns passos para seguir. Beleza? Me empresta aquela... esqueci o seu nome. Melissa, aquela listinha que você estava com ela na mão agorinha. Aquela coletânea, só para eu fazer um comentário. Bom, então você tem aí algumas coletâneas com você que você pode escolher. Mas vamos fazer um comentário rápido e breve sobre isso aqui, ó. Bem rapidinho. Poxa, ele tem aqui falando, eu sei que vocês já entregaram, nós revisamos, é apenas uma palhinha para justificar um pouquinho melhor. Ele tem para você uma questão tema, um eixo tema. Olha como é que essa questão é infinitamente mais fácil comparado à quantidade de texto do que essa que você está na sua mão agora. Mas essa aqui, na maioria daquelas redações, alguns zeravam, outros estavam com muita deficiência. Porque esqueceram desses processos aqui, ó. Tema: a segurança pública como obrigação do Estado e a ação coletiva. Então, 2 coisas. Olha, o Estado, mas uma ação coletiva. Então, é uma coisa que junta com outra. Ó, Estado... Essas canetas hoje não estão bacanas, não. Ó, o Estado mais ação coletiva. E dentro do Estado, ele coloca Estado mais polícia. E dentro da ação coletiva, entra aqui pessoas. Então, a gente precisa discutir agora, é isso aqui, ó. Como que nós vamos fazer isso? A redação está em torno disso. E aí, ele já te dá, o como está aqui, ó. Responsabilidade do poder público, ó. Responsabilidade do poder público na condução. Então, poder público, ó. Poder público, esse poder público vai fazer o quê? Aí você anota, ó, faz um esqueminha para você, ó, um mapa mental, ó, poder público, condução, papel do cidadão na efetivação da segurança, cidadão, efetivação. Então você já tem, ó,
condução, ó, o eixo 1, o eixo 2, e depois a importância da polícia na, o que está aí? Execução. Quem tem que executar? Ok. Execução. Está aqui o eixo 3. Poxa, agora me diga uma coisa. Está aqui, Melissa, muito obrigado. Agora olha só. Tá certo, tá meio bagunçado, que a gente tinha outras infos aí no quadro, né? Mas olha só, é uma maneira de você ter na sua mente, na sua cabeça, um mapa mental curto, um senso de direção das coisas. Então, só assim olhar, sem a gente se dedicar muito tempo, mas o Estado como poder público, condução. Polícia, questão da execução. E a efetivação disso aqui. Agora vamos trabalhar a partir do como. Pois é, o como é a sua parte. É o que você tinha que ter feito. Porque se ele te der tudo, não precisa ser de sua redação. Ele te deu toda a comida, os ingredientes. Agora monta o prato. E agora cada um monta o prato do seu jeito. É aí que está a questão. Beleza? Então, uma última sugestão em cima disso, para vocês praticarem depois na casa de vocês, e com um pouco mais de calma. Vocês vão pegar propostas tais como essas, peguem e aproveitem enquanto vocês vão fazer o concurso agora, o próximo concurso no ano que vem, e estudem esses temas. É assim que a gente faz. Pega uma proposta como essa e pega lá e vai estudar o Estado e o assunto sobre violência e tal. Polícia e tal. Pessoa, efetivação. Esses temas estão aos milhares na internet. Vão lá, consultem, peguem dados, convivam com esses dados e comecem a aprender a escrever. É assim que a gente faz. Não dá para pegar as coisas na tora e escrever. Você só faz assim, depois você tem um histórico que você está treinando. É isso que eu estou querendo falar para os senhores fazer. Beleza? Então, essas são as questões mais interessantes. Agora, voltando a esse ponto. Como é que você transformaria isso aqui no seu roteiro? Então, você fez um mapinha mental. Então, está aqui um roteiro. Aí, você pode pensar, você pode até fazer ele mais avançadinho, né? Na minha introdução, o que eu vou fazer? Você pode pensar os tópicos que você quer abordar aqui dentro. No meu desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou abordar esse tópico 1, meu tópico 2 e o meu tópico 3. E na minha conclusão, vou fazer o quê? Eu vou resgatar tudo que eu falei, enfim, ponto 1, ponto 2. Então, assim, de maneira geral, só de você ter isso aqui, ó, já é alguma coisinha para você caminhar. Seu cérebro já descansou, já não disparou aquela angústia, aquele sentimento de escassez, nossa, sempre que rumo que eu vou. Agora você tem. Mas olha que isso nasceu da leitura, da observação da coletânea, de entender o que ela pediu, de colocar claramente, eu defini os papéis de cada um e trabalhar o como. E agora imaginar como é que eu vou defender isso aqui. E o resto é a leitura e a questão prática. Mas, das redações que nós fizemos, ninguém executou isso, todo mundo fez. Vamos ver o que vai dar aí. Lembra do Chico Xavier que eu falei, né? Vamos ver que inspiração que eu vou estar hoje. Eu acho que é um mecanismo que não costuma não funcionar. Tá? Nesse ponto, então, o que eu tinha para falar sobre a arte da criação de roteiros que são incríveis em 4 passos, era isso. Deixa eu abrir um segundinho para perguntas em cima de roteiro, para a gente poder pegar aqui e a gente fazer uma questão prática. Em cima de roteiro. Olha aí, pergunta. Diga. Eu podia começar a introdução com qualquer um desses ou tinha que ter o Estado? Nesse caso aí da... Você pode começar com cada um deles. Com qualquer um, cada um deles. Sim. Mas nesse texto aí, como na coletânea, como na proposta, vem falando o que ele quer, o interessante é falar na ordem que ele quer. O interessante é falar na ordem que ele quer, para dar sentido e direção para quem escreve. Mas, como eu vou trabalhar aqui o lance do como, e a pessoa que está escrevendo sabe como é que ela vai chegar aqui, então é o tal do tanto faz, tanto fez. Tudo depende de como é que você vai ordenar aqui. Eu parto do pressuposto
que se você fizer um pouco mais na ordem que tá as coisas lá, costuma dar certo. Mas, às vezes, a maneira que a banca colocou os top também não estão tão boas, não costura direitinho. Eles vão se unir, mas não quer dizer que é na sequência. Então, você tem que observar muito bem a coletânea, como que ele te ofereceu os pontos, para ver se você segue a ordem ou segue da sua forma. Eu, normalmente, começo da minha forma que vamos supor, Doug Rodache, gosto de fazer. Eu vou abordando para chegar onde eu quero chegar. Né? Agora, tem que observar se a banca também não está pedindo isso, entendeu? Nessa sequência, se ela não está pedindo as coisas dessa forma. Alguém ia perguntar? Mas no desenvolvimento, eu tenho que colocar na ordem que está na introdução. Aí, veja bem, é uma questão assim até de lógica, né? Porque se eu faço assim, tal, né? Costuma responder na sequência, porque senão você assim, peraí, mas falou uma coisa aqui, esqueceu lá, não abordou o tópico 2, resgatou só lá na conclusão, aí você começa a se bagunçar. Para isso, você usa esses gatilhos em primeiro lugar, nesse sentido. O terceiro ponto quer dizer, você vai puxando, aí você amarra, aí você dá senso de direção. É como uma palestra, não sei vocês. Você já assistiu uma palestra que deu 3 minutos e você fala assim, meu Deus, esse cara está falando o quê? Você já assistiu palestra assim, gente? Nunca assistiram? Porque eu vejo direto gente assim. Expressões, preleções, eu falo assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Até agora eu não consigo entender onde que ele quer chegar. Ou seja, eu entendo onde ele queria chegar, mas não conseguiu falar. Então, essa nitidez de pensamento, de reflexão, tem a ver com pensamento organizado. Aí, eu acho que merece essa questão, entendeu? 1, 2, 3 e tal, etc, etc. Vamos mais, perguntas? Professor, no caso, assim, quando você vê a folha, na minha cabeça formou o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Ele fez um roteiro para mim. O roteiro está pronto. Exatamente. Perfeito. Aí, quando eu comecei a fazer, aí eu fiz. Aham. Do jeito que eu pensei, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aí aqui na introdução, você colocou, você tem que colocar todos os pontos Aham. da coletânea na primeira frase. Sim. No primeiro parágrafo, eu não daria conta. Aí eu peguei o caso da segurança pública, o caso da polícia, fiz o geralzão, para jogar dentro das minhas 3 frases que eu imaginei. Uhum. Não está errado. Não está errado. Era só uma questão, vamos botar bem claro. Era uma questão de proficiência. Imagina se fosse um teste valendo um carro aqui na porta. Eu falasse assim, ó, quem der conta e falasse essas 3 coisas aqui, bicho, em 5 linhas, ganhou. Vocês iam se virar nos 30 para escrever. É isso. Então, aquele que fizer a melhor introdução, abarcando tudo, é como se fosse assim, ó, vocês têm 5 linhas para... esse aqui. Deixa eu brincar aqui com a sua redação. Vocês têm 5 linhas. Quem fizer a melhor introdução de 5 linhas, terá o seu texto publicado na capa de uma revista. Ou melhor, 5 linhas é muito na capa de uma revista. Aquele que conseguir abarcanhar o maior volume de informações em 2 linhas, o seu texto vai na capa da revista. É isso que ocorre. É isso que faz o cara comprar uma revista e não comprar aquela outra. O cara comprar um determinado jornal e não comprar aquele jornal. É isso. O poder de como a pessoa trabalha o maior volume de informação de maneira sucinta. Como é que ele faz mais? Com menos. Que se há uma coisa que você não tem na redação, no espaço de jornal e revista, que a gente chama de retranca, se tem uma coisa que você não tem, é espaço. Então, os melhores jornalistas são aqueles que escrevem muito com pouco texto. É uma arte. É uma arte, na verdade. Ok? E o que você está falando aí, eu não consigo, na verdade, é aquela a prolixidade que fica aqui, né? Nossa, eu não dou conta, eu precisava de umas 12 linhas, né? Então... Não é isso, eu não acredito, ao contrário do que muita gente acha, eu não acredito que eu consiga escrever sem ler. Sem ler? Ah, tá. Eu não consigo, então assim, eu tenho que pegar a sorte de ter um tema que eu já tenho ali de estudar, porque senão eu não consigo. Eu acho muito difícil escrever sem ler, a não ser se você já tem o conhecimento. Aí é só você tirar. Mas caso contrário, você vai ter que se dedicar um pouco. Entendeu? E é sempre assim. Mas à medida que você faz, você vai se tornando profissional nisso. Tá? Mais uma pergunta para a gente poder escrever. Vamos lá. Quem quer perguntar? Talvez é uma coisa que você está aí doido para falar e não perguntou ainda. Dúvidas? Beleza? Vamos produzir então? Ok?
Então vamos produzir, vamos tirar um tempinho então para a gente poder escrever na maneira que eu lhe falei. Vamos colocar em prática o que nós pudemos aprender dessa parte teórica da aula de hoje. Beleza? Ok, vamos lá.